seu lado, fala assim, você está num ambiente onde tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Amém? Você está nesse ambiente hoje, onde tudo é possível. Tudo é possível não aos incrédulos, não aquele que tem a mente racional, mas aquele que crê. Amém? Você que pode, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 12, verso 2. A gente vai falar de fé hoje, amém? Amém, igreja? Amém. A fé para se mover é muito simples. Basta a gente compreender, amém? Como acontece? Tudo que o diabo quer é que você tenha um carro na garagem, mas você não saiba dirigir. Amém? E fé é algo que Deus já deu para todos. Você tem fé. Agora a questão é, se eu e você não aprender como usar, fala assim, como usar. Fala assim, como usar a fé. Está compreendendo? Então é a mesma coisa, você tem um carro na garagem, mas você não sabe dirigir. A nossa fé, ela nos deixa conectado com duas realidades, natural e espiritual. Eu costumo falar que a fé, ela tem elementos exteriores, mas ela também tem elemento no interior. Fala assim, a fé tem elemento do lado de fora e do lado de dentro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como foi que Deus criou o mundo? Como Deus criou o mundo, igreja? Como foi que Deus criou o mundo? Você vai me dizer, através da palavra. Mas não, isso foi somente um dos elementos. A palavra verbalizada, ela tem poder de materializar. Mas o que Deus estava fazendo antes de ele falar? O que ele estava fazendo? O que Deus estava fazendo, igreja? Pensa assim, a gente vai falar de elementos interior, amém? Pensa assim, você aprendeu que a palavra tem poder, sim ou não? Mas quem aqui já liberou palavras com fé e nada aconteceu? Está entendendo? Porque você só estava usando elemento do lado de fora. Você tem que compreender que se você entender a chave da fé do lado de dentro, quando você expressar do lado de fora, vai acontecer. Quem está compreendendo isso, igreja? Então, Deus estava lá e estava um universo vazio, sem nada. O que ele estava fazendo antes de falar? O que ele estava fazendo antes de ele verbalizar? O que ele estava fazendo antes de ele falar, haja luz? O que ele estava fazendo? Amém? É isso que eu quero voltar um pouco para a gente aqui hoje. Você aprender elementos do lado de dentro. Por quê? Você já sabe que do lado de fora é simples. Olha os elementos do lado de fora da fé. É palavras e atitude. Palavras e ter ação. Mas como funciona a fé do lado de dentro? Se você só usar as coisas do lado de fora e não ter o elemento do lado de dentro, a sua fé não vai funcionar. Quem está compreendendo isso? Eu costumo falar, eu vou dar um exemplo simples, mas para a gente compreender o espiritual aqui. A fé, ela é como o arquiteto e o pedreiro. Vai parecer meio loucura aqui, mas eu creio que vocês vão compreender isso. A fé é como se fosse o arquiteto e o pedreiro. Quem conseguiu já compreender o que eu estou dizendo? Quem já compreendeu o que eu estou dizendo? Pensa assim, o arquiteto, ele chega, a terra está sem forma e vazia. Deus é um arquiteto, amém? Eu acho que vocês compreenderam isso. O arquiteto chega, Deus, o arquiteto do universo, ele chega, a terra está sem forma e vazia. Quando ele chega na terra sem forma e vazia, antes de ele falar, ele começa a imaginar aquilo, ele começa a desejar aquilo. Ah, vocês não estão compreendendo isso. Ele começa a fazer o quê, igreja? A terra está sem forma e vazia, o arquiteto fala assim, ô Igor, traz um caderno aqui, traz um lápis aqui, ele chega, não tem prédio, ele chega, tá terra seca, mas ele chega aquilo ali, ele começa a visualizar aquilo, como se já tivesse existisse. Depois ele só chama o pedreiro. Quem é o nosso pedreiro aqui hoje? Espírito Santo, me perdoa, mas o senhor sabe que eu vou falar isso só para eles compreenderem. Quem é o nosso pedreiro, igreja? A Bíblia diz que Deus, quando ele falou, tinha o Espírito Santo incubando as coisas, amém? Ele estava sobre as águas, a Bíblia diz que ele estava sobre as águas,
Mas ele não fez nada, o pedreiro não fez nada, enquanto o arquiteto não chegou com a planta formada, feita e verbalizou para ele. Vocês estão compreendendo, igreja? Vocês estão compreendendo, igreja? Sim ou não? Vai sair daqui um monte de arquiteto hoje aqui, igreja. Não, eu vou profetizar isso no Espírito, que eu sinto o cheiro do Espírito Santo aqui. Vai sair um monte de arquiteto hoje daqui, igreja. Você vai compreender como a fé funciona, como você engata para a coisa funcionar. Vocês estão compreendendo? É muito simples, igreja. Mas tem uma coisa que bloqueia, fala assim, a minha mentalidade. Então como que Deus formou as coisas? Fala assim, criar e formar. Para criar existe princípios e para formar é outro. Para formar é ter atitude, para formar é verbalizar as palavras. Mas para criar a igreja é outras coisas. Amém? Então vocês já compreenderam. Deus fez o que, igreja? Ele começou a imaginar aquilo. Ele começou a ver aquela terra que estava sem forma e vazia. Ele começou a imaginar aquilo feito, igreja. E ele não tinha liberado nenhuma palavra, mas ele começou a visualizar aquilo. Vocês estão compreendendo, igreja? Sim ou não? Ó, vamos ler aqui. O que tem a ver com isso? Romanos 12. Pastor, você vai falar de fé, mas vai começar falando de mentalidade? Sim. Porque a fé, ela vai funcionar de acordo com como você pensa. Está compreendendo? Olha o que está escrito, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Com este mundo, fala assim, mundo. O que é o mundo aqui? Não é as árvores, amém? Não é nada disso. Mundo aqui é a forma de pensar das pessoas. A forma de pensar desse sistema. Pensa assim, se nós como cristãos se acomodar como esse sistema pensa, você vai ficar dependente do dinheiro para ter alguma coisa. Você vai paralisar a sua fé. Pensa assim, o mundo pensa assim, se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Está compreendendo como eles pensam, igreja? Sim ou não? Como o sistema desse mundo pensa. Eles pensam assim, vê uma enfermidade, eu vou no hospital. Eu não estou falando para vocês não ir. Entenda o que eu quero te dizer, igreja. Pensa assim, o lado da mente deles não tem nada de fé. Vocês estão conseguindo compreender isso? Eles pensam disso, dessa maneira. Tudo é racional. Para eles você fala, Deus vai abrir o mar vermelho. Ele fala, esse cara está doido. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? E não vos conformeis com este mundo. Ponto A do versículo. Olha o ponto B do versículo, igreja. Mas transformai-vos pela renovação do vosso. Olha o ponto C do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de. Então tem uma linhagem aqui para ser seguida. Não se conformar com este mundo. Não é se conformar, as pessoas têm muita ação. Elas falam assim, eu não vou me conformar. Aí elas pensam que é agir. Não, a Bíblia está falando para você não se conformar com a maneira de pensar. Está compreendendo? Você saiu da sua casa hoje. Pensa assim, talvez algumas pessoas aqui, eu creio se tiver assim, vai sair daqui curado hoje. Pensa assim, você estava com uma enfermidade. Aí você não se conformou, você falou, eu vou na igreja e Jesus vai me curar. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia não está falando para você não se conformar com essas coisas. Está falando com a sua maneira de pensar. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? Pensa assim, então, não se conforme com este mundo. Renove seu entendimento. E depois nós prova a vontade de Deus. Na vontade de Deus, igreja, tudo acontece pela fé. Então, vontade de Deus. Renova o entendimento, não se conformar. Você tem que não se conformar se você estiver pensando igual a esse sistema desse mundo. Você tem que não se conformar se você estiver pensando de uma forma natural. Você não pode se conformar se você somente estiver pensando natural. Um exemplo, se coloca, eu costumo dar esse exemplo, é básico. Pensa você no lugar de Pedro, Jesus falando assim, vai até o mar e pegue um peixe lá. E dentro desse peixe vai ter uma moeda lá. Como que você ia ficar? Anulando a fé, como que você ia ficar? Só com a mente terrena e natural. Você ia falar o quê? O que você ia falar? Não, repete o que você ia falar. Tá vendo? Quem não anda pela fé, quem não tem a mente renovada, não consegue provar do sobrenatural. Por quê? Essa pessoa vai falar, é impossível. É impossível lá eu pegar um peixe e ter dinheiro lá dentro. É impossível. É impossível. Se Jesus falar, vem sobre as águas, você vai olhar e vai falar o quê? É impossível. Tá vendo? Mas por que se torna impossível? Por causa da mente natural.
natural. Primeiro ponto que você precisa compreender, igreja. Fala assim, eu tenho a mente sobrenatural. Fala assim, eu tenho a mente sobrenatural. Você precisa compreender isso. Você tem a mente sobrenatural. Quando você entende isso, igreja, os milagres ficam fáceis de acontecer. Ó, a gente vai ler uma passagem aqui. Abre em Isaías. Coloca aqui para mim, Thaís. Isaías capítulo 55. E eu estava lutando, hein, igreja, para falar da palavra rema de Deus. Todos que vêm à igreja, presta atenção. Todos vocês aqui, vocês estão precisando de uma palavra rema de Deus. Todos. Mas o que vai mudar a nossa vida é quando nós entendemos e se torna uma mentalidade sobrenatural. A palavra rema de Deus, igreja, ela pode mudar um resultado da sua vida. Por exemplo, tem alguém aqui na direita precisando de cura. A palavra rema pode curar você. Tem alguém aqui do lado esquerdo precisando de provisão. A palavra rema pode trazer provisão. O Flávio já recebeu lá, glória a Deus. Sabe como é? A palavra rema tem poder para isso. Mas a palavra rema, ela só muda resultados, não muda a sua mentalidade. Todos iam até Jesus atrás de uma o quê? Fala aí para mim. Não, benção não. O que mais? Atrás de uma? O centurião correu até ele. Jesus, meu servo está lá, não sei o quê, e contou aquela história toda que você já sabe. Libera somente uma rema. Libera uma rema para mim. Tem muito centurião que vem assim na igreja. Libera uma rema para mim. A palavra rema de Jesus, igreja, ela carrega junto com ela o poder do Espírito Santo. Ela pode mudar qualquer situação. Quem está compreendendo isso? Igreja, vai ter palavra rema aqui hoje, entenda. Mas o fator principal desse culto aqui hoje é você compreender além da palavra rema. Por isso que eu e você precisa ruminar a palavra. Fala assim, ruminar. Quem já viu os gados quando vai comer os matos? O que eles ficam fazendo quando pega o mato? Você está vendo que eles não pegam e engolem? Eles ficam fazendo o quê? Eu e você deve fazer isso com a palavra de Deus, igreja. Fala assim, ruminar a palavra de Deus. O que é isso, igreja? Mastigar ela. A Bíblia diz, igreja, que os segredos do Senhor estão escondidos para aqueles que o temem. Então essa palavra que eu e você carrega tem muitos segredos. Tem três tipos de palavra, né? Tem palavra rema, logos, tem até outra ainda. Mas vamos gravar isso daqui, igreja. O que eu quero que você entenda? A palavra rema, igreja. Quem já viu na igreja aqui que você veio conversando com Deus lá da sua casa e de repente o pastor estava pregando aqui, o apóstolo estava pregando, saltou e acastou seu coração? Quem já viveu isso? Agora eu vou dar outra ilustração do que é a palavra rema. Você está lá na sua casa, está precisando de uma direção e você fala assim, Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Você nem meditou, você não pediu, você não fez nada. Você faz assim, ó. Parece que você faz até um joguinho, né? Você joga o dado pro alto. Igreja, especificamente aquela palavra fala com o seu? Quem já viveu isso? Isso é uma palavra rema. Ou então, você estava precisando de uma direção, Deus usou alguém, tomou a boca do Igor, amém? Tomou a boca de alguém aí e trouxe uma palavra para o seu? Tudo isso é palavra rema. O que fez o mar se abrir? Uma palavra rema. Levanta o cajado, Moisés. Mande o povo uma palavra rema. Está vendo que ela tem poder, igreja? Sim ou não? Quem está compreendendo isso? Mas ela tem poder para mudar um resultado da sua vida. Quem está compreendendo isso, igreja? Quando é que nós de fato vai crescer espiritualmente? Quando a gente começa a meditar, ruminar a palavra. Aí a gente começa a entender que nós temos a mente sobrenatural. Você não anda sobre as águas uma vez. Para você, quando você tem a mente sobrenatural, já é natural você andar sobre as águas, igreja. Está compreendendo, igreja? Vamos entender aqui que a gente tem a mente sobrenatural. Acharam? Achou, Thaís? Coloca aí, Isaías 55, verso 8. Eu creio, Espírito Santo. Isaías 55, 8. Olha o que está escrito aqui, igreja. Porque os meus pensamentos não são os vossos. Já pegou aí, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos.
Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem, igreja? Eu quero bater um martelo aqui antes. Fala assim, Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus, eles não pensavam, eles não tinham a mente de quem, igreja? Eles não tinham a mente de quem? De Cristo, igreja. Por isso que para eles era difícil viver algo sobre. Porque eles não pensavam como Deus. Imagine Deus falando assim para esse povo. Sabe por que você está sofrendo? Vocês não pensam igual a mim. Sabe por que vocês não estão vivendo algo, coisas grandes em níveis de fé? Porque a sua mente não está pensando igual a mim. Quando eu falo algo sobrenatural para você, você duvida. Quando eu falo para você comprar sem ter, você não consegue, porque você não confia em mim. Porque você está pensando diferente de mim. Vocês estão compreendendo, igreja? É o que Deus está falando para esse povo, não é para a gente aqui. Mas eu só estou ilustrando aqui para vocês. Imagine Isaías falando para aquele povo. Seus pensamentos não são os meus pensamentos. O que Deus está falando? A minha mente é sobrenatural, as suas é natural. Eu penso além, vocês estão pensando aqui. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? Fala assim, Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o povo não tinha o que, igreja? Não tinha o que, igreja? Não tinha uma mente sobrenatural. Por isso que ela é difícil eles ativar o quê? A fé. Quem tem a mente sobe aqui, Igor, no altar, corre. Eu vou ilustrar o Igor, sem a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, ele tem medo de andar sobre as águas. Sem a mente de Cristo, para ressuscitar um morto, ele vai ter medo. Sem a mente de Deus, pensa assim, agora eu vou falar para o Igor. Igor, você não tem o meu pensamento. E a fé, igreja, para ela atuar, a gente tem que ter o mesmo pensamento de Deus. Pensa assim, o povo entra aqui, eles acham difícil Deus curar a igreja. É difícil. Para Deus uma cura, exclusiva, ele já liberou na sua palavra. Pensa assim, agora o Igor, se ele entender que na minha palavra já está liberado, o Igor vai ser pela fé. Agora eu quero ilustrar ele, igreja. Pensa assim, Antigo Testamento. O povo não tinha a mente de Deus. Devido ao povo não pensar igual a Deus, eles tinham dificuldade de despertar a fé deles. Sempre eles esperavam um profeta, alguém, uma palavra. Uma palavra o quê, igreja? Pode descer lá. Você já vai subir aqui de novo. Pensa assim, agora, pega ele como se ele fosse Pedro. O apóstolo citou até uma frase aí, que é incrível essa frase. A mente sobrenatural, igreja, ela vive milagre constante. Porque não tem dificuldade. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus. Eu quero bater nessa tecla, o Antigo Testamento. Nós já vai pular para o Novo aqui. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para a terra lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir. Fala assim, produzir. Então toda a palavra de Deus, igreja, ela produz alguma coisa. Aqui vocês vão conseguir pegar isso. A palavra de Deus, ela produz resultado, eu diria, instantâneo. Palavra rema. Vai que o seu servo está curado. Chegou lá na mesma, estava curado. Mas os maiores resultados da palavra de Deus, igreja, é quando eu e você rumir nessa palavra e nós passa a ter a mente de quem? A mente de Deus, a mente de Cristo. Eu sinto que tem um monte de palavra rema saltando aqui, mas o Espírito Santo está falando, volta para cá. Olha a continuação, igreja. Olha aí, olha o que é a palavra rema, verso 11. Leia aí, igreja. Assim o que, igreja? Que saiu ou sai? Assim será a palavra que sair. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Da minha boca, ela não voltará para mim. É aquela palavra que você vem aqui no culto, e o pastor pregou, o apóstolo pregou, e ela produziu o que na sua vida? Resultado.
Que ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo a que envie. Palavra rema de Deus. Está compreendendo? Sim ou não, igreja? A palavra rema faz com que o Espírito Santo se mova, igreja. O pedreiro de Deus, amém? Ô, Espírito Santo, eu estou dando esse exemplo aqui só para eles compreenderem, Senhor. Amém, igreja? O Espírito Santo, igreja. O pedreiro, amém? Ele fica esperando o arquiteto chegar, ele fica esperando o arquiteto falar para fazer as coisas. Eu sinto que tem muito milagre de Deus disponível aqui, igreja. Vocês creem nisso? Quem crê nisso? Esses milagres vão ser destravados, igreja, de acordo com a nossa mentalidade. Com a mente sobrenatural, igreja, a gente vai viver muitos milagres. Então o Antigo Testamento, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Vamos no Novo? 1 Coríntios capítulo 2, igreja. 1 Coríntios capítulo 2. Quem acha que era difícil Jesus viver coisa sobrenatural aqui, igreja? Era fácil para ele, sim ou não? Sim ou não, igreja? Era fácil, né? Vamos lá ressuscitar, a minha filha está morta lá em casa, vamos lá, bora lá. Ele agia como se fosse algo comum, igreja. O rapaz tinha acabado de falar que ela estava morta, ele agia como se fosse algo por causa da mente dele, igreja. Era fácil da fé ser ativada. Colocou, Thaís? 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 13. Toda pessoa, igreja, que renovou a mente, viveu sobrenatural na Bíblia. Eu sei que a gente já vê o lado da ação, né? Mas por que Pedro saiu daquele barquinho? Todo mundo já vê para a ação, né? Aquela mulher tocou em Jesus e viveu o milagre. Por que? A gente vai entrar nela aqui. Teve que renovar aqui, igreja. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Isso, verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo faz o quê, igreja? Olha aí, o Espírito Santo faz o quê? Ensina. Comparando coisas espirituais com as espirituais. Então pensa assim, quem não tem a mente sobrenatural não entende as coisas espirituais. Essa pessoa não entende. 14. Ora, o homem natural, o que, igreja? Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parece o que, igreja? Loucura. E não pode o quê? Porque ela se discerne. Então pensa assim, Pedro, natural, sem o Espírito Santo. Jesus falando, vem andar sobre as águas. Ele com a mente natural, ele vai falar, esse cara tá ficando, o cara tá me chamando para andar sobre as águas, esse cara tá doido. Com a mente humana. Está compreendendo que ele precisou renovar? Agora, a mente vem. Fica fácil de ativar o que, igreja? A fé. Não compreende o homem natural. Existem 3 tipos de homens, amém? O apóstolo já pregou aqui pra gente. Amém? Quais são? Natural, carnal e o espiritual. Qual que vocês são? Qual que vocês são? Os 3 faz parte de você. Parece loucura, né? Ai, tá repreendido, pastor. Ai, igreja. Se eu fosse você, eu não repreendia, não. Se eu fosse você, eu compreendia. Sim ou não? Vai falar que você não pensa, meu Deus, como eu vou pagar essa conta esse mês? O homem natural. Sim ou não? O homem carnal, meu Deus, mas eu estou pensando isso, pensamento negativo. Sim ou não? Aí chega o homem espiritual falando, ei, deixa que eu governo. Sua conta é eu que pago, eu cuido de você, eu sou seu pai, eu te sustento. Sim ou não? É os 3, igreja, que habitam em você. Mas o crente pensa o quê? Eu desci a água, o homem carnal morreu lá. Não morreu nada.
Nós temos que morrer todo santo o quê? Sim ou não? Eu pensei, igreja, quem já criou essa expectativa? Eu falei, quando eu descer as águas, Jesus amado, eu vou virar um anjo, sim ou não? É nada, você desceu as águas, igreja, o cara te parou no trânsito, você já queria pegar ele, sim ou não? Por isso que a gente precisa do fruto do Espírito, igreja. Não adianta um grande nível de unção se não tem o caráter para sustentar essa unção. Você está compreendendo? Aí você já ia me repreender, tá vendo? Mas agora você entendeu. O homem natural, o que é o homem natural? É o homem que só raciocina coisa lógica e humana, na razão. Homem natural. É que o complicado dos crentes é que vocês pensam que vocês é anjo. Amém? Você fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você não é anjo não, cara. Fala para ele, eu não estou brincando não, igreja. Fala assim, você não é anjo não. Fala assim, mas você tem a natureza divina. A cara deles, parece que eles entrou uma frustração agora, Jesus. Pai, me perdoa. Sim ou não? Vocês só querem o espiritual, você também é humano, igreja. Amém? Sabe onde a medida do poder cresce em você? Quem quer descobrir o segredo aqui, igreja? Quem quer descobrir o segredo? Vocês não vão ficar tristes não com esse segredo também, né? Quem quer andar cheio do poder de Deus aqui, igreja? Quem quer saber como ativar o poder de Deus? Como que é? Nas nossas, o seu homem espiritual, Deus não precisa aperfeiçoar, igreja. O seu homem espiritual não precisa de, Deus não precisa, o seu homem espiritual já está pronto. Mas a Bíblia diz que a carne é o quê? Não estou falando essa frase, tem pessoas que usam essa frase para pecar, amém? Ai, o espírito, a pessoa peca, ela fala assim, não, mas você sabe, o espírito é forte e a carne é fraca. Não, igreja, o espírito é forte. A carne é fraca. Então, ou seja, o espírito governa o quê? Sobre a carne. Carne não é comer um churrasco não, amém? Quem gosta aí? Carne não é isso não, amém? Carne, igreja, é aquela inclinação minha e sua para entristecer a Deus, para quebrar a palavra de quem? De Deus. Isso é carne, está compreendendo? Mas mediante a graça, a gente recebeu uma porção ainda mais elevada para governar sobre a carne. Onde abundou o pecado, super abundou o quê? A graça. Quem está compreendendo isso? Qual é a nossa mente agora no Novo Testamento? 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Nem todo mundo é espiritual, amém? Esqueci de falar desse detalhe. Amém? Pessoas que não nasceu de novo ainda, ele só é natural e carnal. Ele não tem o lado da coisa espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é o que, igreja? Discernido. Verso 16. Se fosse vocês, eu pulava da cadeira. O que está escrito aí, igreja? Calma aí, eu quero chamar a sua atenção. O que a gente leu no Antigo Testamento? Deus está falando assim, Igor, você não tem a minha mente. A minha mente é sobrenatural, a sua ainda é o quê? Natural. Antigo Testamento. O que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo, igreja? Porque quem conheceu a mente de quem? Para que possa o quê, igreja? E a continuação? Vocês não compreendem. Como que é a mente de Cristo, igreja? É uma mente sobrenatural. É uma mente que entra em um ambiente que eu diria onde tudo é possível, igreja. E a Bíblia estava declarando que eu e você tem a mente de quem, igreja? De Cristo. Eu diria que essa pregação é para o seu homem espiritual, igreja. Eu sei que a mente terrena vai tentar puxar para cá, natural, mas suba agora. Você tem a mente de Cristo. Coloca a mão na sua mente assim. Coloca a mão na sua mente. Fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Fala assim, a mente de Cristo. A mente aonde tudo é possível. Fala assim, não há nada impossível para o meu Senhor. Fala assim, eu creio nisso. Essa é a nossa mente, igreja. Quando você compreende que você está do lado de cá, igreja. Você não tenta viver do lado da carne para o espírito. Você tem que viver do espírito para cá, igreja. Nós temos a mente de quem?
de Cristo, tem uma parte em você, igreja, que querendo você ou não, essa parte é sobrenatural. Essa parte que tenta lutar aí com o seu homem natural. É essa parte, é o homem sobrenatural. Ó, igreja, a mente sobrenatural, ela crê que tem dinheiro na boca do peixe. A mente sobrenatural, ela anda facilmente sobre as águas. Acho que vocês não estão entendendo. Essa é a nossa mente, igreja. A mente sobrenatural, ela crê nas coisas extraordinárias, igreja. De forma simples. Pastor, como eu faço para ativar a minha fé? Começa daqui para cá, igreja. Começa daqui para cá. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Eu quero que vocês abram sua Bíblia, igreja. Oh, Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Filipenses. A mente sobrenatural, igreja, ela crê em coisas extraordinárias. Filipenses 2. Lembra que eu falei que a gente vai falar do lado de dentro? Como fazer a fé funcionar aqui dentro? Você pode aprender a profetizar, verbalizar. Se você não aprender os elementos de dentro também não funciona. Amém? Lembra que eu falei, a fé tem elementos do lado de fora e do lado de dentro. Vamos ler Marcos? Abre Marcos. Obrigado, Espírito Santo. Falei para vocês que eu ia ler da mulher, vocês conhecem ela. Marcos 5, 28. Thaís, coloca na NVI essa daí para mim. Marcos 5, 28. Olha, igreja, aquela mulher agiu a sua. O que ela fez? E depois teve elementos do lado de fora. O que ela fez antes de profetizar e antes de ter uma o que ela fez, igreja? O que está escrito ali, igreja? Marcos 5, 28. Olha o que está escrito. Porque pensava. Ela fazia o que, igreja? A Bíblia de vocês vai estar dizia. O que a gente pode aprender aqui, igreja? Essa mulher manifestou a fé antes de profetizar, antes de tocar. Porque fazia o quê? Pensava. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Essa mulher, igreja, vamos ver a mente terrena dela. Ela foi nos médicos, mente humana, normal. Foi nos médicos, sim ou não? Gastou todo o dinheiro que tinha, mente natural. Quando foi que ela renovou a mente dela e renovou a mente para o sobrenatural? A Bíblia diz, verso anterior, Thaís, coloca 27. Quando foi que ela renovou o entendimento, igreja? Ouvindo falar. Quando ela ouviu falar de Jesus, igreja, a mente dela transformou em uma mente sobrenatural. Ela falou, meu Deus, eu entendi. Com essa mentalidade aqui, eu creio, se eu tocar eu vou ser o quê? Curada. Eu já usei os recursos da mente terrena, eu já toquei, não aconteceu nada. Eu já paguei, não aconteceu nada. Mas agora, com a mente sobrenatural, eu creio. Está vendo, igreja? Ficou difícil de ela ativar o poder de Deus? 28. Porque pensava, fala assim, pensar. Igreja, aonde acontecem as batalhas espirituais? Eu costumo falar que a nossa mente é um ringue espiritual. Se você não sabe, os dardos inflamados do maligno, ele não é para atingir seu corpo, não é para nada disso. Ele atinge a sua mente. Pensa aqui, já viram aquele círculo que as pessoas pegam aqueles dardos pequenos e... sim ou não? Sim ou não? Tirou o alvo, é isso? Sim ou não? Como que o diabo faz, igreja, quando ele quer paralisar a sua fé? Ele não toca você, ele não tenta colocar uma barreira, um muro aqui. Não é isso. Ele não tenta colocar um muro, um impedimento, não é isso. Ele... na sua mente. Ele sopra na mente. Por isso que a Bíblia diz para a gente andar com o capacete do quê? Salvação. Está compreendendo, igreja? Sim ou não?
Então é aqui, aonde acontece a batalha espiritual. Aqui. Aonde é o sopro do maligno? Aqui. Se você lhe soprar aqui, eu poderia dar exemplo até dos sopros dele, que as pessoas recebem. Você é um Zé Ninguém. Os demônios, eles sempre falam em primeira pessoa, igreja. Você não presta. Sim ou não? Ele fala esse sopro. Como que acontece? Para a pessoa ficar travada. Ela cata esse sopro, crê no coração e fica paralisada. Você não vai prosperar. Aí aceita esse pensamento, recebe no coração. Está vendo que começa aqui, igreja? Sim ou não? Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei o que, igreja? Qual que é a chave aqui, igreja, para a nossa fé funcionar? Como você pensa de si mesmo. Como você pensa, a Bíblia diz, assim você é. Certa vez eu fui pregar em Carapicuíba, o apóstolo fez isso aqui também. Ele está fazendo isso constante, né? Eu falei assim, hoje aqui no culto, foi uma brincadeira, mas eu me assustei. Eu falei, só vou pregar para o justo também, quem não for justo pode ir embora. Eu acho que o Vini, o obreiro e tal, não sei quem, eu acho que o Douglas, não sei se vocês vão lembrar desse dia. Eu falei, eu só vou pregar para justo hoje aqui, quem não for justo pode ir embora. Quase que o povo levanta e vai embora. Né? Porque eles entram com aquela mente ainda. Eu entrei aqui na igreja, mas eu sou indigno. Eu não posso. Você está compreendendo? Como você pensa, assim você é. Coloca esse versículo, Provérbios 23, verso 7. Por isso que eu quero te mostrar, igreja, a fé começa na sua mente. Não adianta você ter uma atitude, uma ação, sem você ter a mentalidade correta. Não vai funcionar. Não estou profetizando coisa negativa, igreja. Estou sendo realista com você. Amém? Eu já pratiquei isso. Quem lembra do testemunho que eu já contei aqui? Que eu fui lá no mercado, fiz, aconteceu, tive ação. Não aconteceu? Nada. Aqui, igreja. Olha o que está escrito. O que está escrito aqui, igreja? Porque, como imaginou na sua alma, assim. Porque, como imaginou na sua alma, assim. Alma aqui, igreja. É o quê? Mente. Então pensa assim, se você pensa distante da palavra de Deus, você vai pensar de acordo ao sistema desse mundo. Aí eu vou te dar uma notícia, assim você vai ser. Se você pensa fora da palavra de Deus acerca de alguma área da sua vida, assim você vai ser. Está compreendendo? Aqui se engloba, igreja, todas as áreas da nossa vida. Pensa assim, se você pensar fora da palavra de Deus, de acordo com os padrões desse mundo, como eles pensam, assim você vai ser. Por exemplo, pega a sua vida financeira. Se você pensar de forma errada, distante da palavra de Deus, você vai viver de acordo como você, e você vai ficar profetizando. Você vai pegar o cartão lá, você vai chegar lá na conta, você vai pegar o celular, você vai falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai ficar profetizando. Por quê? Não é somente a profecia, a profecia tem que estar ligada com a sua maneira do que, igreja? De pensar. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? No nome de Jesus. Porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. O que está em jogo aqui, igreja? Como a fé funciona? É como você pensa. Como você se vê. Quem aqui é justo? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem aqui é justo, igreja? Vou ilustrar aqui o que aconteceu no mundo do espírito rápido. Pensa assim, Deus é o justo juiz. Aqui do lado dele está o advogado aqui está Satã, o acusar. E aqui está eu e você, o réu. O que aconteceu? Quer ver vocês entrar aqui sempre já com essa consciência que nós somos justos, igreja? A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito dos seus, a sua oração tem feito, igreja. Vamos ilustrar aqui de forma rápida. Então Satanás te apontava. Satanás apontava eu e você. Não abençoa a bispo. Não faz isso. Quem lembra de Jó no Antigo Testamento? Não faz isso por Igo. E Satanás ficava falando. Não faz isso. Como que é seu nome? O seu? Bruno. Por exemplo, no Antigo Testamento, Satanás pegava assim, Deus não muda a vida do Bruno. Não abençoa a vida do Bruno. O Bruno não merece isso. Ficava acusando.
Pensa assim, igreja, Deus com martelo. Ele é o justo juiz. Aí eu e você aqui, igreja, contra a acusação de Satanás, nós não podíamos fazer nada. Mas tem alguém que fez tudo. Tomara que você compreenda isso. Nós não poderíamos fazer nada. Aí o que aconteceu, igreja? Satanás acusava. Amém. Aí Deus aqui. Quando Jesus morre na cruz, igreja, acontece uma sentença comigo e com você. Deus foi bater o martelo, igreja. Ele não falou condenado. Todos nós éramos acusados aqui, igreja. Quando Jesus morre na cruz, o martelo foi batido assim, igreja. Justificados. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu falar para você, não tem nenhuma condenação sobre você. Pelo contrário, a sentença, o martelo foi batido, você foi completamente justificado pelo sangue de Jesus, igreja. E a Bíblia diz, igreja, que quem é justificado, agora essa pessoa anda pela fé. Quem é justificado, tá vendo a maneira de pensar? Pensa assim, as pessoas entravam na igreja, meu Deus, eu não posso, eu não mereço. Quando você entende o sangue de Cristo, você entra assim, meu Deus, agora eu posso entrar no Santo do Santo, agora eu posso orar, minhas orações vai ser respondida por Deus, porque a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Está compreendendo, igreja, que a mentalidade, sim ou não, igreja? Qual é a nossa mente, igreja? A gente foi completamente justificado, igreja. Vamos ler lá. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas seu coração não estará contigo. Então fala assim, a minha mentalidade faz a minha fé se manifestar. Vocês compreenderam isso, sim ou não? Você é filho de Deus, igreja. Você é cordeiro de Cristo. Cordeiro com Cristo. Eu quero ler Filipenses 2:13. Já vou encerrar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Você vai ver, igreja, que é pouca força e as coisas acontecem. Pouca força. Quando a sua fé funciona, você aprende como funciona. Fala assim, desejos. Vai parecer meio loucura o que eu vou falar. A forma que sua fé opera é através dos seus desejos. Então, como é? A pessoa quer forçar um monte de coisa. Como a fé vai funcionar? Através dos seus desejos. Vamos entender isso. Filipenses 2:13. Quando a tia Miriam leu isso daqui, eu falei, Jesus amado, no começo do culto. Como que acontece, igreja? Como fazer sua fé funcionar? Você tem que ser perceptível aos seus desejos. A sua fé vai funcionar ali. Olha o que está escrito. Porque Deus é o que opera em vós. Tanto que, igreja? Plano interior, do lado de dentro. Como que, igreja? Aqui estão os dois pontos da fé. Lado de dentro, desejo, querer. Efetuar, ação. Deus, ele opera essas duas coisas em mim e em você. Como que ele faz, igreja? Porque Deus é o que opera fala assim, em vós. Então é do lado da onde, igreja? De dentro. O Espírito Santo, ele fala através dos nossos desejos, coração. Está compreendendo? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efeito, segundo a sua boa vontade. Igreja, até as pessoas carnais estão aprendendo essa chave aqui e estão usufruindo. Quem já ouviu falar, e o povo está falando, lei da atração. Você atrai aquilo que? Está compreendendo? Até as pessoas do mundo estão aprendendo isso daqui, igreja. Está compreendendo? Você atrai aquilo que você deseja ou pensa. Eles ficam falando lei da atração, sim ou não? Aí eles falam, o universo corresponde. A gente já entende que é o mundo o quê? Eles falam, o universo corresponde. A gente entende o quê?
o mundo espiritual, igreja. Você está compreendendo? Não, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efeito, segundo a sua boa. Como a sua fé vai funcionar, igreja? Os desejos que Deus coloca em você. Você não pode deixar de desejar. Isso é o Espírito Santo. Eu vou ler 2 versículos aqui para a gente encerrar. Coloca aí, Provérbios 10. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, verso 24. Olha aí o que Deus realiza, igreja. Olha aqui, igreja, o que está escrito? O temor do ímpio virá sobre ele, mas... Não entendi, igreja, mas... O desejo de quem, igreja? Faz o quê? Então o que Deus vai cumprir, igreja? Os desejos dos justos. Porque aí vai atuar a sua fé. Os seus pequenos desejos, igreja. É aí que Deus vai se manifestar. Eu vou ler em Salmos e a gente encerra. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, verso 4. Se atente, igreja, a esses pequenos desejos. Se atente a esses pequenos desejos, igreja. Aí o Espírito Santo está falando. Salmos 37, verso 4. É meio contraditório, né? Mas que a gente tem que fazer, ir na força, fazer, sim ou não? É só coisa do lado de dentro, igreja. Seus desejos. Olha o que está acontecendo aí. Salmos 37, 4. Deleita-te também no Senhor. Fala assim, descansa. Uma maneira também de você manifestar a sua fé, igreja. Através do descanso. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que, igreja? O que deseja o teu coração. Tá vendo, igreja? É tudo do lado do quê? De dentro. Antes da fé saltar aqui para fora, igreja. Aprenda esses 2 pontos simples, rápido, mas que funcionam, igreja. Os seus Você quer ver que funciona rápido? Quem é que já desejou uma coisa simples, que talvez passou até batido, mas só surgiu o desejo? De repente aquilo materializou sobre sua vida. Tá vendo? É impossível uma pessoa justa, que nasceu do Espírito, não viveu isso daqui. Os pequenos desejos. Deus vem e quem crê nisso, igreja? Feche seus olhos agora para a gente fazer uma oração.